Vamos ver quem vem. Vai postar no YouTube depois? Vem. Olá. Quem está comigo? Vamos esperar um pouquinho. Tem coraçãozinho subindo. Olá. Tudo bem? Esperar um pouco até, né? Tá Pegar transmitindo, mais. né? Tá transmitindo já? Tá, Já tá transmitindo. Olá! Gente, eu tô muito nervosa, me perdoe. Ai, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Então, Não é só você, eu também tô nervoso. esse que falou é meu esposo, gente. É ele que vai, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Até a gente fazer o sorteio. Mas perdoe se qualquer coisa, né, sair algo aqui errado, se sair algo tremido. Eu não perdoo. Você vai me dever 10 anos se você errar qualquer coisa. Nossa, amor. Ai, ai. Então, acho que já é melhor ir preparando. Ai. Então? É. E então? Começa por Então, onde? bom, eu vou me apresentar. Então, muitos me conhecem, eu sou a Cleviana, né? Tenho um canal no YouTube, tenho a lojinha aqui, né? Bati 1 milhão de inscritos há pouco tempo e resolvi Uhul. fazer um sorteio, né? Em comemoração a esses 1.000 inscritos, né? E então, só que para ficar um pouquinho mais especial, a gente resolveu falar um pouquinho, né, sobre as coisas de Deus, sobre a criação, sobre ciências também, que uma coisa, né, interliga com a outra. Então, estamos aqui, né? Então, eu quero agradecer todos que, né, estão aqui, e os que vão assistir depois, né, que a live vai ficar salva, quero deixar salva, tá bom? E gratidão, tá? Isso é o que eu mais desejo, mais agradeço. Gratidão, gratidão, tá bom? Sobre o sorteio, a gente vai falar primeiro, né, nós vamos fazer a live primeiro sobre a criação. Eu vou fazer uma colagem, tá bom? Quem conseguiu pegar o arquivo? O arquivo tá na descrição aqui da biografia do Instagram. Um arquivo que eu preparei para essa live, tá? Eu elaborei lá o mundo, a galáxia, assim por diante, né? E assim, alguns itens que eu vou fazer né? Que a gente vai falar sobre a live, né? E daí, no finalzinho, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Nós prometemos, né, amor, que não vai ser muito demorado, né? Eu vou me esforçar. É bom mesmo. Não, é porque é um tema que me deixa empolgado, né? Eu adoro falar sobre isso. Então, né? Bom, que mais? Eu vou apresentar, esse aqui é meu esposo, amor, fala alguma coisa aí. Eu não sei por que você apontou, eu não tô aparecendo. Não tá, mas eu também não. Eu tô brincando, né? Tá bom, eu sou o Fabiano, sou esposo da baixinha aqui, né? Da Cleviana. Ela tá fazendo essa live hoje. Por algum motivo os astros se alinharam, né? Porque ela planejava fazer esse trabalho que ela vai fazer hoje sobre esse tema da criação, justamente na mesma semana que eu estava estudando isso, né? E a criação é um tema assim que eu prezo muito, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, né? Desde que eu me converti, desde que Deus abriu os meus olhos, a criação sempre me fascinou. Primeiro porque eu sempre fui fascinado por Deus. Quando eu compreendi uma coisa, quando eu compreendi que as ciências, toda forma de conhecimento humano estuda aquilo que Deus criou, isso foi para mim um incentivo para me aprofundar no estudo de praticamente tudo. Desde então comecei a estudar de tudo, física, química, biologia, porque eu queria saber mais
do que eu poderia encontrar na natureza acerca de Deus. E quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento das coisas criadas, mais a gente constata que é impossível que essas coisas tenham surgido do nada, né? Durante algum tempo eu quase fui ateu, né? Mas quando eu comecei a observar as coisas, a complexidade das coisas, a intencionalidade que existe por trás de tudo que é criado, é uma coisa assim que é inequívoca, né? Deus criou, né? Todas as coisas foram criadas por Deus. Não é à toa que em Romanos 1, Paulo, né, ele diz que, abre aspas, eu vou ler aqui o que Paulo escreveu. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, né, os homens, fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Ninguém pode usar como desculpa de que não crê em Deus porque não teve evidências da existência de Deus. Ninguém, no final dos tempos, vai chegar para Deus e dizer: ah, Senhor, desculpe, eu não criei porque eu não achei evidências de que você existia. Ora, pelas coisas criadas nós vemos, nós percebemos que há uma inteligência, que há um Criador por trás disso tudo. E meditar na criação, pensar na criação é uma coisa que traz inúmeros benefícios, né? Por exemplo, quando pensamos na grandeza das coisas que existem, nós sentimos paz de espírito, né? Quando pensamos nas coisas que foram criadas e vemos a grandeza de tudo, nós nos sentimos humildes, nós entendemos o nosso lugar no universo. Meditar sobre a criação é uma coisa que muitas vezes alivia a tristeza, alivia angústias. Muitos salmistas, se vocês forem ler os salmos, né, vocês vão perceber que muitos salmistas começam assim: Deus, estou tão angustiado, meus inimigos me perseguem, a morte está por perto, estou doente, eu choro e molho a minha cama com minhas lágrimas. Mas então ele começa a se lembrar da criação, ele começa a se lembrar das obras de Deus. E quando ele vai pensando nas obras de Deus, aquela tristeza que estava consumindo desaparece. E isso é uma coisa que eu muitas vezes já experimentei muito na minha vida, a Cleviana também já experimentou muito, e acredito que Com muitos certeza. aqui também, né, que ao pensar na grandeza de Deus, a tristeza e a angústia é aliviada e até afugentada, né? Sim. E é interessante, né, que o livro além de Salmos, o livro de Jó é um livro que trata bastante também sobre a criação, e é um livro assim que tem como propósito falar sobre a origem do mal, né? Aquela pergunta que não quer calar: por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas sofrem coisas terríveis nesse mundo? Por que o mal acomete pessoas que, em teoria, né, no nosso senso comum, não mereceriam sofrer aquilo? E no final do livro de Jó, o próprio Deus, né, depois de quase 40 capítulos de uma discussão entre Jó e seus amigos, o próprio Deus aparece e fala com Jó. E Deus responde essa pergunta: não. A pergunta para a existência do mal, a pergunta do porquê os justos sofrem, né, não é respondida por Deus. Mas Deus faz uma coisa interessante. Ele começa a falar para Jó da sua criação. Ele começa a falar sobre como ele fundou o mundo. E ele vai questionando, ele desafia Jó a respondê-lo. Aí ele fala: seja homem e me responda, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? O livro de Jó é um livro poético, né? Ele vai falar de uma maneira extremamente bonita, né? Ele vai falar com poesia. Deus fala que ele estendeu o cordel, né, com o qual ele mediu o mundo, né, com o qual ele estabeleceu todas as métricas para que a criação fosse ajustada. E essa é uma palavra que vai se repetir muito aqui: ajuste, né? Porque tudo está tão finamente ajustado que se as coisas, qualquer coisa no universo fosse mais ou menos, a vida seria impossível. E a própria ciência fala disso, né? A própria ciência fala que a existência do universo tal como existe hoje, que é propício à geração da vida, é um milagre, é impossível. As probabilidades de tudo existir como existe é praticamente impossível. Seria um número de 1 seguido de 24 ou 25 zeros de probabilidade. É um número que não conseguimos conceber, né? Enfim, como eu disse, me empolguei demais e me delonguei demais. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a criação, a maravilha da criação. Como que nós encontramos o nosso Criador nas coisas criadas. Como que em coisas simples, desde as coisas mais ínfimas, seja um átomo, seja nas grandes estruturas do universo, seja nas galáxias, ou seja até
nesses bichinhos fofinhos que nós temos em casa. Nós temos aqui 4 gatos, né? Às vezes eles sobem aqui na mesa, sentam na frente do meu computador e não me deixam escrever, mas eu não consigo ficar bravo com eles por causa disso. Porque eu olho e vejo aquela criaturinha e eu vejo a bondade de Deus, né? Como o Sim, com salmista certeza. diz, como o salmista diz, né? Senhor, a terra está cheia da sua bondade. Enfim, prossigamos, né? Prossigamos. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o arquivo, né? Que é o arquivo que eu elaborei para vocês, né? Se quiserem, desejarem, né? Tá aí na descrição, né? Voltando a falar de novo do Instagram, tá bom? Eu vou recortando aqui o arquivo e o Fabiano vai comentando, vai falando sobre o assunto, tá bom? Então, vamos dar um início aqui à colagem. E vamos começar do princípio. Do princípio. No princípio, Deus criou. Os céus e a terra, né? Isso. O interessante da Bíblia, né, ela faz essa declaração, e a Bíblia, ao mesmo tempo, ela é clara em dizer que tanto Deus, né, quanto o seu poder, quanto a sua sabedoria, quanto os seus atributos, eles são plenamente reconhecíveis pelas coisas criadas. Tá? Na teologia, se fala em 2 tipos de revelação, a revelação especial e a revelação natural. Tá? A revelação natural trata da própria natureza. Nós encontramos evidências, nós encontramos a natureza do Criador na própria criação, encontramos a natureza do Criador no próprio homem, em nós mesmos, encontramos a evidência do Criador na história da humanidade, né? E tudo é feito por Deus, e a Bíblia ela é muito sucinta e densa ao falar disso, né? O primeiro versículo do Gênesis, né, o versículo 1, ele é muito curto, mas ele é muito denso. Numa única sentença, ele faz diversas afirmações. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Como eu disse, né, a revelação natural, que é a natureza, que é o próprio homem, que é a história, ela nos revela a Deus, né? E a revelação especial é a própria Escritura Sagrada. Né? A revelação especial é aquilo que Deus revelou de si mesmo através de certos homens, né? Que nós cremos que os profetas e os apóstolos receberam as revelações diretamente de Deus. Por que é necessário essa revelação especial? Nas coisas criadas, nós entendemos que tudo que existe foi criado. Se nós nos aprofundarmos um pouco mais no estudo das ciências, vamos entender muitas coisas sobre quem criou as coisas. Vamos saber que foi alguém extremamente sábio, né? Para criar o universo do tamanho que ele é, tem que ser alguém extremamente poderoso, né? Os filósofos gregos, sem conhecer a religião judaica, ou mesmo sem conhecer o cristianismo, que ainda não existia na época dos primeiros filósofos, né? Sem conhecer as escrituras, eles chegaram a muitas conclusões que a própria Bíblia já revelava há milhares de anos antes, né? Por exemplo, os filósofos pré-socráticos, como Heráclito e Parmênides, eles vão entender que, apesar deles crerem em vários deuses, né, de serem politeístas, eles entenderam que tudo, inclusive até os seus deuses, só poderia ter vindo de um único Criador. Então eles vão falar de um princípio que era eterno e imutável. Eles vão chamar esse princípio de um ser. E outros filósofos vão trabalhar essa ideia, né? Heráclito vai desenvolver a ideia do Logos, que é a razão que criou tudo e que permeia todas as coisas e que mantém todas as coisas. Logos, né, é uma palavra grega que muitas vezes é traduzida ou como verbo, ou como palavra, ou como razão. E essa palavra vai ser usada depois já era usada antigamente, né, pelos escritores judeus, quando falam que Deus, pela sua palavra, trouxe todas as coisas à existência. E os apóstolos, como João, vão dizer que o que criou tudo foi o verbo, né? João 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que existe existiria, se faria. Né? Então, pela contemplação da natureza, os filósofos gregos chegaram à compreensão de que é necessário que haja um único Criador, que é eterno, ou seja, não teve princípio e não vai ter fim, né, e que sustenta todas as coisas. Mesmo crendo em outros deuses, eles chegaram à compreensão de que tudo partiu de um único e poderoso Criador. Platão também ele vai desenvolver essa ideia e ele vai chamar
esse criador de Demiurgo, né, ele vai falar sobre de uma maneira um pouco mais complexa. Aí a gente já vai ver nos filósofos gregos, a partir daí, uma distinção entre o Criador e o Logos, né, que as coisas são criadas pelo Criador através do Logos. Platão vai usar a palavra demiurgo para falar desse intermediário, né, através das quais as coisas são criadas. E Aristóteles ele vai desenvolver a ideia do motor imóvel, né, uma causa não causada. Ele fala que tudo tem uma causa, mas em algum momento é necessário que haja uma causa que não foi causada. É necessário que haja um criador que não foi criado. Alguém que é maior e mais poderoso que o universo, a fim de dar movimento a tudo que existe e, ao mesmo tempo, sustentar todas as coisas. Vamos responder as perguntas? Uhum. Então, vou ler os comentários aqui, tá bom? Vamos ver. Agradece, Leonardo, a pessoa agradece. Ele entrou. Ô, Tati. Obrigada, também amamos vocês. Deixa eu ver aqui. Ela enviou Alexandra enviou uma solicitação para participar da live. A Alessandra? Isso, Alexandra. Alexandre, né? É por causa do fundo ali, não? Alexandre Aires? Isso. E quais é a nossa religião? Nós somos da Congregação Cristã no Brasil. Mais alguma? Não, tá. Tá, e o que você está fazendo agora? Eu coloquei aqui um papel de fundo, já colei aqui no fundo, né? Coloquei esse papel aqui para representar, tipo, né, um fundo da terra, né? E aqui como se para fazer um fundo pro céu. Aqui é o fundo para a terra e o fundo para os céus, né? Flores, Porque tudo brota, tudo, né? Isso Tudo floresce, tudo. É isso que eu ia dizer, é uma boa escolha, né? Porque não tem melhor representação para a vida do que as flores, né? Elas, ao mesmo tempo, elas surgem, elas são belas, elas perfumam o ambiente e, em algum momento, elas desaparecem, né? E dão lugar a outros frutos, né? Ou seja, elas trazem essa noção de continuidade do ciclo da vida, né? Que Deus estabeleceu, né, em sua criação, né? Mas enfim, né? Daí continuando, né? Deus criou todas as coisas, como eu estava dizendo, existe uma revelação especial, né? Que foi feita através dos apóstolos e profetas, né? Por que nós falamos uma revelação especial? Não podemos conhecer a Deus. Aliás, o que podemos conhecer de Deus através da criação é limitado, né? Através da criação podemos saber que há um Criador, podemos saber que esse Criador é todo-poderoso, podemos saber que ele é extremamente sábio, podemos saber que ele é bom, né? Porque a bondade de Deus ele permeia toda a criação. Podemos saber que ele é um planejador exímio, né? E podemos saber até alguns detalhes a mais, como os filósofos gregos já concluíram, né? Algumas coisas acertaram muito e outras coisas, né, até não acertaram tanto assim, né? E erraram em tantas outras. Mas enfim, agora, o que nós podemos saber de Deus, da criação, termina praticamente aí. Porque a partir daí, quando tentamos fazer uma ideia de quem é Deus, nós corremos o risco de atribuir a Deus uma imagem, de atribuir a Deus características que não são do próprio Deus, mas são nossas próprias. Então nós que fomos feitos à imagem de Deus, começamos a criar Deus à nossa imagem e semelhança, né? E daí surgem os falsos deuses, surge um princípio de idolatria, né? E o que podemos saber de Deus além disso é apenas aquilo que ele pode revelar, né? Apenas se Deus nos falar. E ele faz isso através de certos homens ao longo da história, através de profetas e através dos apóstolos, né? Nós cremos nisso, né, como cristãos. Como o que nós podemos saber de Deus é muito limitado através da criação, Deus
ele se revelou ao homem em diversas etapas da história. E a partir dessa revelação especial, né, que é a Escritura, nós sabemos um pouco mais sobre Deus, aquilo que ele quis que nós soubéssemos dele. O interessante da Bíblia é que ela é um livro, e eu sempre faço essa comparação, a Bíblia é um livro que é inesgotável. O que isso significa? Qualquer livro que você ler, você pode pegar os maiores e mais bem-sucedidos, os melhores escritores de todos os tempos, os mais eloquentes, os mais sábios. Você pode pegar qualquer um deles, um Dostoiévski, um Shakespeare, você pode pegar um Kafka, um Homero, e você pode ler as suas obras, você pode devorar a obra de cada um deles, mas no fim você vai acabar esgotando-a completamente. O potencial daquilo que você pode aprender com uma obra de Shakespeare e de Dostoiévski ou de Aristóteles é grande, você pode aprender muita coisa com eles, mas em algum momento você vai consumir tanto, você vai pensar tanto acerca daquilo que escreveram, vocês vão pensar tanto nas implicações daquilo que eles abordaram em suas obras, que vai chegar um momento que não vai ter mais o que pensar, não vai ter mais conclusões a tirar acerca do que eles expõem. Mas a Bíblia, por outro lado, é um livro que você vai pensar, que você vai meditar e você sempre vai tirar coisas novas, né? É um tesouro, como disse Jesus, de onde um homem exímio, um homem que é exímio, né, nas Escrituras, pode tirar coisas novas e coisas velhas. E isso sempre continuamente. Você vai ler a Bíblia a vida toda e sempre vai encontrar coisas novas nas mesmas palavras, né? Ontem mesmo, eu estava discutindo aqui com a Cleviana o primeiro versículo da Bíblia, e quando vimos, passamos 2 horas só falando do primeiro versículo, das implicações, das possibilidades, das conclusões que poderíamos tirar. E estamos falando de um capítulo que tem 31 versículos, né? E só de um versículo nós passamos tanto tempo assim e ainda assim não esgotamos o assunto, né? Tanto que quando você estuda a Escritura é sempre bom você fazer um recorte daquilo que você quer estudar, porque é muito fácil se perder, né, em muitos assuntos, né? Não que isso seja ruim. Não, maravilhoso. Exatamente, porque a Bíblia é um bálsamo, né? Então, a Bíblia, né, comparada com outras obras, né, com grandes obras da humanidade, ela é um livro que é inesgotável, né? Por mim, é o melhor livro que já foi escrito, até porque o autor não foi qualquer autor, né? O autor foi o próprio Deus. Sim, com certeza. Então, eu colei o sol aqui, né? Colei para representar a luz, né? Que a primeira criação que Deus fez foi a luz, né? Uhum. Então, eu quero fazer uma pergunta. O que podemos aprender com isso? Então, no primeiro dia da criação, né, Deus ele faz separação entre a luz e as trevas, né? A luz ela é uma coisa impressionante. Sem a luz, em primeiro lugar, obviamente, nós não enxergamos nada, né? Com certeza. A luz é o pintor Moore, né? A luz é que produz todas as cores. Sem luz, os espectros eletromagnéticos que existem nas coisas não geram as cores que nós percebemos. Ela não excita. Sem a luz, não há excitação das células que existem nos nossos olhos, que foram feitos apropriadamente para reagir à luz. Olha aí, mais uma evidência de um engenheiro divino na criação. Isso é mais uma coisa que evidencia a intencionalidade por trás das coisas criadas. O olho humano é uma coisa tão impressionante, né, que só o olho humano ele já deu muito problema para Darwin. Embora Darwin ele não fosse contra Deus, né, mas aqueles que usaram, né, as palavras de Darwin posteriormente, né, contra Deus e contra a religião, achavam muita dificuldade em tentar explicar a complexidade do olho humano através de uma teoria ateísta, né? Mas enfim, né, a luz ela é responsável pela fotossíntese. Sem luz, as plantas não realizam a fotossíntese. Sem fotossíntese, as plantas não produzem oxigênio, né? Tanto as plantas quanto as algas marinhas. Sem oxigênio, o equilíbrio hídrico das águas fica comprometido, as águas se tornam ácidas. Sem oxigênio, o equilíbrio atmosférico se torna impossível para a vida. Talvez nem a própria atmosfera existiria como existe, né? Seria de outra maneira.
A coisa que eu acho mais impressionante, no entanto, acerca da luz, é a sua velocidade. A luz é a coisa mais rápida que existe. A luz, ela percorre 300 mil quilômetros por hora, ou melhor, por segundo. E até agora o homem não desenvolveu nenhum aparato que chegasse perto disso, né? O máximo que o homem já conseguiu chegar, através de seus engenhos, foi romper a velocidade do som, né? Acho que o avião mais rápido, esqueci o nome, eu estava vendo esses dias sobre isso, acho que era o American Prime MiG-15, algo assim. Ele atingiu, dentro da Terra, acho que uma velocidade de Mach 6 ou Mach 7. Ou seja, 7 vezes a velocidade da luz. Isso seria o suficiente para dar a volta na Terra em cerca de, acho que 15 minutos, se eu não me engano, pelos cálculos que eu fiz ali. Amor, tem uma pergunta aqui. Pode falar. A primeira criação foi a luz? Achei que tinha sido Jesus Cristo. Paulo, em Colossenses 1, 15 e 17, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foi criadas todas as outras coisas no céu e na terra. As coisas visíveis e as coisas aí, né? Bom, isso é uma coisa que eu vou abordar no final da nossa live, porque estamos falando do tema da criação especificamente. Isso que você comentou aí é uma coisa que tem uma outra implicação teológica, mas brevemente eu posso falar o seguinte, né? Cristo, ele não é uma criatura. Cristo, ele é Deus. Ele é mãe de Cristo, verdade. ele é eterno. Quando se diz que Cristo é eterno, não significa que ele teve um princípio e não vai ter fim. Significa que ele não teve princípio e não vai ter fim. Tanto que o profeta Isaías o chama de Pai da eternidade. Então ele já existia no princípio com Deus, né? E Deus, né, ele é eterno. Mas isso é uma coisa que a gente pode abordar mais detalhes no final, né? Porque o que a gente tem ainda, 6 dias da criação para abordar. Sim. E eu vou ler outro comentário aqui, que é da Flor e Amor. Ontem à noite fui num casamento da congregação cristã no Brasil. Foi bem calmo e tranquilo, muita paz. Meu filho está namorando com uma moça dessa igreja. O irmão dela estava casando. Que legal. Fico Parabéns. muito feliz. Parabéns para os noivos, né? E parabéns para o seu filho também, né? Pelo namoro. O que mais? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é só. Por enquanto é só. É só as pessoas que vão entrando, né? Entendi. Tá. Então, voltando à luz, a coisa mais impressionante sobre a luz, como eu estava falando, era a velocidade. Eu estava fazendo uma comparação aqui com a velocidade do som, porque o engenho humano, até esse momento, né, só conseguiu superar a velocidade do som, mas ainda não chegou perto da velocidade da luz. Com a velocidade do som, o homem conseguiu chegar na Lua em 3 dias e meio. E a Lua, ela está a uns 380 mil quilômetros da Terra, né? Na velocidade da luz, essa viagem teria sido feita em 1 segundo. Por que isso é importante? Quando você compreende essas escalas de distância e velocidade, você vai entender o tamanho de Deus. Para chegar em Marte, que já está a uma distância de milhões de quilômetros da Terra, na velocidade da luz, a viagem seria de 3 a 4 dias. Ou seja, para chegar até a Lua, seria 1 segundo. Para chegar a Marte, seria 4 dias. Para dar a volta na Terra, você conseguiria dar a volta na Terra umas 25 vezes em 1 segundo, na velocidade da luz. Mas para chegar em Marte, você levaria 4 dias. Agora, para chegar no ponto mais distante do Sistema Solar, Plutão, que atualmente não é mais um planeta, né? Se chegou à conclusão de que ele é um planeta não, um planemo, mas ele ainda está lá, né? Seriam necessários 55 anos viajando na velocidade da luz para chegar no limite do nosso sistema solar. Agora, pasmem, a estrela mais próxima da nossa estrela, o Sol, ela está a uma distância que você precisaria viajar 100 mil anos na velocidade da luz. E a gente está falando o quê? A gente está falando aqui da ponta do rabo da Via Láctea. Agora pensem, existem
trilhões e trilhões de estrelas no universo. A estrela mais distante, no ponto mais distante conhecido do universo, nós precisaríamos de 55 bilhões de anos viajando na velocidade da luz para chegar lá. E a luz é a coisa mais rápida que o homem consegue conceber até esse momento. Agora, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. O número de estrelas que existem é incalculável. O homem até tenta fazer algumas estimativas, mas é muito grande. Eu estava vendo uma foto do universo conhecido, uma projeção, e o que me lembrou é quando você olha, por exemplo, para a luz entrando pela janela, a luz do sol entrando pela janela, e mostrando a poeira, né, aqueles grãos de poeira que ficam bailando, dançando, né, pelo ar, né, e é evidenciado pela luz do sol. Foi aquilo que me lembrou, né, a imagem do universo conhecido. É uma coisa muito impressionante. Mais impressionante até porque essas estrelas, a maior parte delas, são de uma proporção imensa, né? Só o nosso Sol, que é uma estrela, dentro dele caberiam 150 planetas terras. A maior estrela conhecida pelo homem, dentro dessa estrela caberiam 1.340 sóis. Agora pensem, Deus chama cada estrela pelo seu nome. Assim diz poeticamente o livro de Jó, é claro. Aí você vê o tamanho da imensidão do poder de Deus, né? Porque a gente não tem nem como comparar, porque a gente não tem como é que eu posso dizer, a metragem do tamanho do universo. Não conseguimos conceber nem números. Isso mesmo. Então, aí já mostra um dos pontos essenciais né, do tamanho do poder que é o nosso Criador. Exatamente. E isso é uma coisa realmente impressionante. E o que você está colando agora? Eu colei aqui uma frase, um versículo bíblico, um versículo bíblico que os céus declaram... Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Isso mesmo. E daí aqui no fundo aqui o céu estrelado. Aí eu colei aqui mais estrelas também para né, remeter a essa passagem que você falou. Agora eu tô colando aqui uma figura que é embaixo o lago, a terra, né? E em cima o céu, a lua, que é para representar a separação da... Isso, o segundo dia da criação. Perdi a palavra. Para separar o firmamento da terra, né? Firmamento. Isso, vamos ler o que diz a Bíblia, né? Lá no versículo 6 de Gênesis diz: segundo dia da criação, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Do que esse versículo está falando? Do que essa passagem está falando? Está falando da criação da atmosfera terrestre. Nessa passagem nós estamos vendo Deus ajustando a dinâmica da nossa atmosfera para que a vida seja possível. Quando ele fala que ele está colocando as águas acima das águas, ele está colocando a água em estado gasoso, ele está criando condições para que a atmosfera ela se encha de gases para que o movimento atmosférico possibilite a geração de chuvas, para que haja o surgimento de ventos, para que haja o equilíbrio terrestre. Quando nós estudamos a geografia, né, quando nós estudamos o funcionamento da atmosfera terrestre, nós entendemos, nós percebemos que tudo está ajustado de uma tal maneira que os ventos, por exemplo, carregam as nuvens de lá para cá, não só para que regue a terra e torne possível a vegetação, como também renove o ciclo da água, pois a água que vem do mar ela é evaporada e é levada para as montanhas, de onde nascem os rios, mas também os ventos carregam o ar frio, também carregam o ar quente, também carregam as sementes das plantas para que as plantas se multipliquem em diversas áreas. Ele é responsável pelo equilíbrio térmico do planeta, né, porque ao levar o ar quente e o ar frio para diversas regiões, ele faz essa regulação da temperatura. Né? Sem essa regulação, sem essa regulagem,
o mundo seria caótico e a vida seria praticamente impossível, né? Haveriam ventos muito fortes, né? Haveriam tempestades terríveis em diversos lugares, mas por causa desse equilíbrio térmico, isso é uma coisa que vai acontecer raramente, né? Também a proporção de gases na atmosfera ela está ajustada de uma tal maneira que ela sempre, mesmo que se renovando, ela nunca ultrapassa seus limites, você sempre vai ter a mesma proporção de oxigênio e a mesma proporção de nitrogênio na atmosfera e outros gases. Ele nunca vai passar daquela proporção, porque se passar um pouquinho só, a vida ela se torna mais difícil, né? Seria difícil viver num mundo onde há mais oxigênio ou menos oxigênio. E agora estamos indo já para o terceiro dia? Né? Separação das águas e da terra, que é o terceiro dia, né? Uhum. Daí o quarto, que é o sol, a lua e as estrelas, que Deus criou o céu e a lua e as estrelas, né? Então eu já colei o sol aqui, que eu colei para representar, né, a luz, mas eu vou deixar ele, então só vou complementar aqui com a lua e as estrelas que eu vou colocar aqui de novo. Eu já colei aqui, eu vou colar aqui de novo. Entendi. E a Terra? A terra... Então, não cortei ainda. Não cortei a terra ainda, mas já vou cortar. Tá bom, mas... Eu vou aproveitar e vou ler o comentário aqui da amiga Doralice. Oi, Oi, Cleve, minha amada, cheguei agora. Oi, Doralice, que bom que tá aqui com a gente. Todos vocês, agradeço de coração mais uma vez a todos que estão aqui presentes na live, tá bom? Obrigado e sejam bem-vindas. Obrigada e seja muito bem-vinda. E perdão, porque eu volto a falar, é a nossa primeira vez que estamos... principalmente eu, o Fabiano, ele já faz lives, né? Mas é a primeira vez que estou fazendo isso, gente. Então, eu tô tremendo muito. Muito. Não parou de tremer ainda? Não parei de tremer. Mesmo depois do café? Mesmo depois do café, acho que eu tremo mais ainda. Falei que você comeu um M&M's? Mas então tá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou recortar e você pode falar daí sobre o Sol, a Lua e as estrelas, que é o... Na verdade, vamos falar sobre os continentes e mares, né? Que é o terceiro dia. Depois passamos para a vegetação, né? Tá, prossiga então. Uma coisa interessante no relato da criação é que Deus ele faz tudo em ordem. E a ordem que Deus coloca as coisas na natureza, ela é justamente para propiciar a existência da vida. Você nunca vai ver, por exemplo, Deus criando a vegetação no primeiro dia. No primeiro dia, o que ele faz? Ele cria a luz. Porque a vegetação vai precisar da luz para realizar a fotossíntese, não é? Você não vai ver Deus criando o homem antes de separar a terra dos mares, porque senão o homem, logicamente, afundaria no mar. Né? Mas você vê uma ordem, e nessa ordem você vê a intenção de Deus em tornar tudo possível para que a vida prospere na terra. Então, no primeiro dia ele cria a luz, no segundo dia ele faz a separação da atmosfera terrestre, ele cria a dinâmica atmosférica, e no terceiro dia Deus faz emergir dos oceanos, porque até então a Terra era coberta de água, ele faz emergir do oceano a plataforma terrestre, os continentes, as ilhas, a partir que vão servir depois de base, né, para que nós possamos andar sem afundar, obviamente. Mas, enfim, o que eu achei interessante, existe na ciência uma coisa chamada fina sintonia, ou fino ajuste. A ciência detectou na criação que as coisas estão estabelecidas de tal maneira que se tudo fosse um pouco mais ou um pouco menos, a vida seria impossível. Eu estou sempre repetindo essa frase, que a vida seria impossível. Mas tomamos, por exemplo, a crosta terrestre, já que estamos falando da Terra. Se pegarem qualquer livro de geografia, né, na parte de geografia física, sempre existe uma foto de um corte seccionado da Terra, como seria a Terra no seu interior. E vocês verão lá que existe um núcleo, né? O núcleo geralmente é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Vocês vão encontrar o manto, que também é dividido em manto interno e manto externo. E por fim vocês vão encontrar a crosta terrestre, que é onde nós estamos agora, que é onde nós estamos pisando. E o interessante é que a Terra, vista dessa maneira, pode ser comparada a um ovo, né? O núcleo poderia ser a gema, o manto poderia ser a clara, e a crosta terrestre poderia ser a casca.
E eu sempre que eu via essa imagem, eu me perguntava, como é que nós não afundamos no manto? Porque o manto é o quê? O manto é rocha derretida. O manto é magma. O manto é aquela coisa quente, extremamente quente que sai dos vulcões. Eu sempre me perguntava por que nós não afundamos no manto e não queimamos. Né? O interessante é que a crosta terrestre, né, que é a nossa placa de terra, ela está flutuando no manto. E ela nunca afunda por quê? Porque ela está numa densidade tal, e não só a densidade da crosta, como também o peso da atmosfera e das águas, ele faz com que ela tenha uma densidade tal que possibilita que a crosta terrestre flutue como um barco em cima do manto. E ao mesmo tempo, a distância do núcleo até a crosta terrestre é tal que a temperatura do manto perto da crosta, embora extremamente quente, não é quente o suficiente para pulverizar de uma vez a crosta terrestre. Se a crosta terrestre estivesse alguns quilômetros mais abaixo no manto, a temperatura seria quente o suficiente para derreter rapidamente a nossa crosta terrestre. Mas não, ela está numa distância tal que, embora queime, embora derreta em partes a parte de baixo da nossa crosta, ela não a consome de uma vez. E a forma da crosta, que é cheia de rachaduras, que é toda quebrada em muitas partes, permite que o manto, né, que essa lava suba continuamente, e a maior parte disso vai subir dentro dos mares, e quando ela sobe, essa lava esfria e vira terra. Na ciência, isso vai ser chamado de ciclo da rocha. Embora, né, o manto derreta um pouco a parte de baixo da crosta, o movimento, porque o manto ele não está parado, ele está circulando, ele está rodando, é como se fosse uma água girando numa bacia, ele vai levando essa parte derretida e ao mesmo tempo ele também vai emergindo e vai congelando. Então, embora a gente perca a parte da crosta do manto, outra parte é ganha, porque o que derrete embaixo esfria em cima. E assim o ciclo da rocha ele faz com que a crosta ela nunca perca a sua espessura completamente e nem faz com que ela seja consumida rapidamente. E ao mesmo tempo, se a crosta terrestre, o solo que nós pisamos, fosse um pouco mais grosso, um pouco mais denso, nós afundaríamos. Nós todos seríamos torrados pelo manto terrestre, por causa do peso. Né? É quando você coloca uma coisa muito pesada na água, ele afunda. Né? Só que o equilíbrio, as coisas estão tão bem equilibradas que nós estamos flutuando e ao mesmo tempo o nosso solo não queima, ele não é pulverizado de uma vez e ele está sempre se renovando. Agora, quando eu olho para isso que eu vejo? Eu vejo um acidente? Eu vejo o acaso? Não. Nós vemos intenção. Alguém ajustou tudo isso para que as coisas funcionassem assim, para que nós pudéssemos viver nessa terra. Sim. Lê os comentários? Uhum. Vamos ver. A Doralice comentou aqui, conhecendo o maridão. Que vozeirão! Você arrasa, amiga. Gratidão. Muito obrigada, tá? Obrigado. Aí a Andrade Papel, calma, não precisa ficar nervosa. Menina, tô nervosa. Você está indo muito bem. Eu falei para ela chupar uma balinha, né? Porque a glicose aplaca o nervosismo, mas ela não me escuta. É o bom café. Café é bom. Café não é bala. Muito bem. Então, não desista. No começo é mais difícil mesmo, depois você acostuma. O mais difícil você já fez, começar. Parabéns. Obrigada, muito obrigada, isso é verdade. Obrigado. Você falou a verdade aí. Aí ela remeteu o comentário para a Doralice. Moça, pensei a mesma coisa. Voz de locutor, né? Tá falando que tua voz é de locutor, amor. Eu queria ter o salário de um. Cada detalhe da estrutura terrestre foi muito bem elaborada. Para que possamos... Gente, eu tô nervosa.
Eu não tô conseguindo enxergar direito Quer que eu leia? as coisas por causa do colorido aqui embaixo, mas eu tô lendo, tá bom? É, elaborado para que possamos viver nela. Ela tá falando da Terra, não Aham, é? exatamente, né? E isso é uma Então, coisa que enche a gente de estupefação e de alegria, né? sim. Tanto as camadas quanto os ciclos, movimentos da Terra e a gravidade, tudo em sincronia. Perfeito. Então, é isso aí mesmo. É a Viana Érica. Érica, que bom que isso aqui. Muito obrigada. É, que lindo, né, que ela falou, né? Uhum. Boa tarde também para você. A, a Roberta, aleluia. É, deixa eu ver o que mais. A Roberta falou também. Pois é, parece locutor de rádio. Tá vendo, amor? Você parece locutor de rádio. Ah, obrigado, obrigado. Como eu disse, eu queria ter o salário de um, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar Ó, então? a gente então encerrou, você terminou de falar sobre a separação das águas e da terra, né? Isso, falamos sobre o solo terrestre, né? Isso, então daí para remeter a isso, eu colei a terra aqui também, Uhum. né? Que daí o sol representando a lua e a criação do sol, Uhum. aqui a lua, as estrelas Aham. e a terra. Daí agora aqui nós vamos falar, agora o próximo que a gente vai falar, que é sobre a lua e as estrelas. Você vai falar, que na verdade eu Isso, já colei, né? Aham. Já É, adiantei aqui. sim, sim. É. Sobre as estrelas, nós falamos já brevemente, né? As estrelas, elas são uma coisa impressionante, né? Eu falei anteriormente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. E as estrelas, elas são gigantescas, né? Não vemos grãozinhos lá fora, nós vemos coisas, estruturas impressionantes. A maior estrela conhecida, ela não tem quilômetros, ela tem anos-luz de comprimento. Quando você fala em ano-luz, você fala numa unidade de medida que é a quantidade de tempo que você levaria para, ou melhor, a quantidade de tempo que você levaria percorrendo na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por hora. Essa estrela ela tem 1.300 anos-luz, ou seja, para você dar uma volta nessa estrela de ponta a ponta, você precisaria viajar 1.300 anos e na velocidade da luz, a 300 quilômetros por hora, né? Não me pergunte o nome dessa estrela, porque essas estrelas têm os nomes bem complicadinhos, né? Geralmente é uma letra com um monte de números depois, né? Então, Somente Deus para poder lembrar. a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome e elas o obedecem, Com né? certeza. Claro, falando numa linguagem poética, né? Mas isso Sim. ilustra, né, o tamanho do nosso Deus. Agora, a coisa impressionante sobre as estrelas, né, que a ciência revela, é que elas atuam como forjas do universo. Elas são fábricas de matéria. É no interior das estrelas que os átomos são forjados. O que é interessante aqui? Todas as coisas, né, segundo a ciência, elas são compostas de átomos. O átomo é a menor unidade basilar da matéria, apesar de que a mecânica quântica descobriu que existem outras coisas, outras partículas que compõem o átomo. Agora, se nós pensarmos no micro e no macro, né, nós vemos que aparentemente ou as coisas são infinitas para os dois lados, tanto no micro quanto no macro, ou elas em algum momento vão encontrar algo que nós não saberemos especificar. Pensem assim, um átomo, se você pudesse reduzir, encolher ao tamanho de um átomo, de um modo que o átomo fique do tamanho, sei lá, da sua casa, você veria a composição do átomo. O átomo, né, ele seria feito de outras partículas. A mecânica quântica vai dizer que existem os quarks, os varks, os gluons, né, que são as partículas que vão compor os prótons, os elétrons e os nêutrons que estão dentro do átomo. Mas se você encolher mais ainda, a ponto de fazer com que uma dessas partículas fique do tamanho da sua casa, será que veríamos outras partículas compondo essas partículas? E se reduzíssemos até essas partículas ficarem também do tamanho da nossa casa, essas outras partículas vão ser compostas de outras partículas? O que eu estou querendo dizer? As coisas são sempre feitas de alguma coisa, mas em algum momento, ou você vai encontrar a última partícula, o último ponto que compõe tudo, ou você vai encontrar o nada, ou você vai encontrar outra coisa. Será que nós encolheríamos infinitamente?
Não sei, isso é especulação, né? Agora, o interessante sobre o átomo que compõe o universo é, ah, existem, acho que, se eu não me engano, acho que existem 115, 116, eu não lembro, né? Tem que ver a tabela periódica. Elementos, né? Cada elemento é um átomo, né? E o que vai diferenciar um elemento do outro, né? O oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o ferro, o ouro, é a quantidade de prótons que tem no átomo, né? Na química isso é chamado de número atômico. Quando você olha na tabela periódica, lá em cima você vê um número. Aquele número é o número de identidade da matéria. Tá? O hidrogênio é o mais simples. O hidrogênio é o átomo basilar. Né? Ele é o átomo principal, é o átomo a partir do qual todos os átomos são feitos. Ele tem apenas um próton no seu núcleo. Se você juntar dois prótons, dois átomos de hidrogênio e conseguir fazer com que os dois prótons do núcleo se juntassem, você teria hélio. Se você juntar mais 4 átomos, você vai ter um átomo de carbono, se eu não me engano, né? Acho que é número 6. Se você juntar mais 41 prótons desse mesmo núcleo, você vai ter um átomo de ouro. Tá? Qual que é o problema? Para fazer com que um próton se junte com outro, precisa de uma força e de uma pressão gigantesca. Ninguém consegue pegar, talvez o super-homem, pelos quadrinhos, né? Ninguém Sim. consegue exercer uma pressão tão grande para fazer com que dois prótons de átomos diferentes se juntem, a não ser no núcleo das estrelas. A estrela, ela é uma dinâmica entre duas forças contrárias, a gravidade e a termodinâmica. A gravidade, ela puxa para o interior, ela exerce uma pressão fazendo com que as coisas vão para o núcleo da estrela. Só que aí vai entrar um paradoxo, né? Quando você tem uma pressão muito grande, o que acontece? A pressão gera calor. Calor gera agitação de partículas. E quando as partículas se agitam, elas expandem. Pensem numa bexiga, né? Se as partículas estão agitadas muito fracamente, a bexiga ela murcha. Agora, se você aplicar calor e fazer com que a bexiga, com que as partículas de oxigênio e de outros gases dentro da bexiga se agitem rapidamente, ela vai empurrar a parede da bexiga e a bexiga vai inchar. Tá? Isso acontece também quando a pressão gera calor e faz com que as partículas se agitem. A grande pressão de uma estrela faz com que essas partículas se agitem e elas empurrem para fora. E a estrela, então, ela vai ser um resultado de um empurra e puxa. De um lado, a gravidade puxando, e de outro, as leis da termodinâmica, fazendo com que as partículas se agitem e expulsem e empurrem a estrela. E a vida da estrela toda vai ser esse empurra e empuxa. Até que, em algum momento, uma dessas forças vai ceder. Ou a gravidade vai puxar tudo de uma vez e vai virar um buraco negro, ou a termodinâmica vai empurrar tudo de uma vez e vai explodir e virar uma supernova. É nessa explosão de supernova que os átomos que estavam dentro da estrela se juntaram ao longo de toda a sua vida, né, e se fundiram e se tornaram outros átomos, virando hélio, lítio, ferro, magnésio, ouro, prata. Tudo isso vai explodir, vai se espalhar pelo universo na forma de poeira. Essa poeira depois vai se agregar e vai virar rocha. A rocha pode se agregar e virar planetas. Ou pode virar outras estrelas, dependendo da pressão. E, segundo a ciência, né, toda a matéria do universo, todos os átomos que compõem as coisas viriam dessa dinâmica das estrelas, né, as grandes fábricas do universo. Agora, o que é interessante, as estrelas, essa ação das estrelas, segundo a própria ciência, só é possível graças a uma fina sintonia. Porque o universo está expandindo, e a velocidade da expansão do universo é que permite a interação das forças da gravidade, que dão origem à estrela, né, às estrelas e planetas, e que permitem que elas vivam, que elas morram e que elas produzam matéria, ou que suguem a matéria, caso virem um buraco negro. Tá? Mas a velocidade do universo, da expansão do universo, é essencial para isso. Porque se o universo expandisse um pouco mais rápido, as estrelas não teriam tempo para se produzirem, né, para surgirem. E se fosse um pouco mais devagar, elas também não teriam força para nascer. Ou seja, o universo está no movimento de expansão perfeito
para que as estrelas existam e sigam com o seu ciclo. Muito bom. Impressionante, né? Muito, muito impressionante. Deus é maravilhoso, né? Amém. Então tá, dando continuidade aqui, né? Agora eu terminei de colar, que a gente vai falar sobre, você vai falar sobre a vegetação, né? Então eu colei as árvores aqui, coloquei aqui uma praia, que é para representar o oceano, né? Aí eu peguei uns adesivos, que não é do arquivo digital que eu criei, né? E colei aqui uma baleinha, e agora eu vou colar um passarinho, né? Para representar a vegetação, que é o quinto dia, né? Isso. O quinto dia da criação. Então Deus cria a vegetação. O interessante é que Deus ele cria a vegetação juntamente com as aves e os peixes. A vegetação, antes um adendo, né? Eu vendo essa imagem da árvore que você postou aí, as duas árvores, né? Me lembrou de uma coisa interessante, né? A Bíblia... Árvores frutíferas. Exatamente. A Bíblia ela é escrita de uma maneira que é simétrica, né? Você vai encontrar muita simetria entre passagens da Bíblia. Por exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, né? No primeiro e segundo versículo da Bíblia, ela fala da criação. Nos dois últimos versículos da Bíblia, ela vai falar da nova criação, né? Ela vai falar do mundo sendo refeito, né? De Cristo renovando todas as coisas criadas, né? O passarinho está tentando fugir. Isso. No segundo capítulo da Bíblia, Deus planta um jardim, o Éden. No 22º capítulo do Apocalipse, Deus cria um novo jardim. No primeiro capítulo, Deus cria uma árvore da vida, mas lá em Apocalipse 22, existem várias árvores da vida. Então, isso é um exemplo do que a gente encontra muito recorrente na Bíblia, de simetria, né, de coisas semelhantes sendo ditas em momentos diferentes, né? Agora, quando Deus quando ele estabelece a vegetação, né, para cobrir a face da terra, né, ele está criando uma coisa que vai ser importante para a dinâmica, né, da atmosfera, né, porque as plantas elas vão realizar a fotossíntese e vão produzir o oxigênio que nós respiramos, né? Nós, quando respiramos, nós produzimos o contrário, nós produzimos gás carbônico. As plantas, quando respiram, elas absorvem gás carbônico e produzem oxigênio. E nós respiramos oxigênio de volta e elas absorvem o nosso gás carbônico de volta. O gás carbônico que nós respiramos, e elas absorvem, elas vão converter o carbono em glicose, né, que é o alimento da planta, que é também o que vai servir para alimentar outros seres, para alimentar a própria planta e para enriquecer o solo. E a parte do oxigênio que estava no gás carbônico, ela vai jogar de volta na atmosfera, renovando assim o oxigênio terrestre. Então nós vemos na natureza ciclos, nós vemos dinâmicas que se repetem, né, seres que dependem de outros seres. E quando Deus começa a criar os seres vivos a partir daqui, porque as plantas são seres vivos, então ele vai criar depois os peixes e aves, e depois os animais terrestres e por fim o próprio homem, Deus vai criar uma relação ecológica, de modo que os seres eles dependam de outros seres. Agora, as plantas, elas vão desempenhar o papel fundamental porque elas vão servir de alimento, elas vão ser fábricas de oxigênio, e elas vão ajudar a regular a atmosfera terrestre, né? Sim. E agora você está criando pagando um cordeirinho. Um cordeirinho. eu tô recortando o cordeirinho, né? E vou recortar o leão. Olha, que daí é para Foi representar... intencional? Foi intencional. Para representar o leão, os animais selvagens, eu perdi a palavra, e o cordeiro para representar os domésticos, Você né? não fez pensando em Jesus? Também. Também. Porque o leão da tribo de Judá e o cordeiro divino. Os dois símbolos de Cristo. Sim, os dois símbolos de Cristo.
Cristo é ao mesmo tempo o leão e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus. Sim, e também, amor, só para complementar também o que você tá falando sobre, desde o princípio Deus veio, né, veio criando, que nem ele criou, fez a separação das águas, fez a separação, né, da terra. Isso mostra como Deus foi planejador. Ele planejou cada detalhe, cada, né, para que depois, por último, ele pudesse inserir o homem aqui, né? Então, isso que torna ainda uma coisa mais divina, mais, né? Quer ler os comentários? Alguém fez uma pergunta interessante aí. Vamos ver aqui, vamos ler comentários, vamos ver. Roberto, parece, né? Voz do louco. Ai, mas o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Meu Jesus amado, é que meu dedo tá com cola. Aí passa aqui. Ó, de novo. Aqui. Ei, me tire uma dúvida. Nunca vi na Bíblia. Eu vou pôr o papel embaixo aqui para mim poder ler. Não, aqui também não dá. Nunca vi na Bíblia sobre os dinossauros ou a era dos homens das cavernas. Vi que você estuda a Bíblia justamente com a ciência, pois não complementos. Pois são complementos, desculpa. Pois são complementos. Certo. Poderia me explicar? É a Andrade Papel. Andrade, eu esqueci que o teu... Ai, misericórdia. Me perdoa, me perdoa. Porque não... Porque não. Bíblia não fala, deve ter sido o corretor, não fala sobre isso. E, em partes, eles se encaixam nas histórias bíblicas. Na história bíblica, né? Certo. Porque eu não consegui um encaixe. Ela tá fazendo uma pergunta, então, para você explicar melhor Sim, sim. essa dúvida que ela tá tendo. Certo. Nunca vi na Bíblia sobre os dinossauros e... Sim, sim. Bom, a Bíblia, ela não vai usar essa palavra, né, dinossauros, né? E a Bíblia não vai usar um termo, né, que os especifique de uma maneira clara, né? Porém, a gente encontra algumas evidências de que houveram no passado grandes répteis, que houveram seres espetaculares, né? E isso nós vamos encontrar tanto na Bíblia quanto em outras culturas antigas. Por exemplo, por que em tantas culturas diferentes existe a figura do dragão? Por que entre povos que aparentemente, né, não mantiveram contato próximo durante muito tempo, sempre houveram lendas de dragões voadores ou de grandes serpentes marinhas, né? No Gênesis vai falar que Deus criou, né, junto com os peixes, os grandes répteis marinhos, por exemplo. E depois, quando ele vai criar os seres vivos terrestres, ele criou também os répteis, né? Dentro, né, dessa característica de répteis, os seres que rastejam, você pode encontrar vários tipos, inclusive, né, os dinossauros. A Bíblia não fala claramente disso, né, mas a existência dos dinossauros é plenamente possível, né? Agora, por exemplo, no livro de Jó, ele vai descrever seres como o Leviatã. Quando você lê a descrição que Deus dá do Leviatã, é uma coisa assim que você para e pensa, ele tá descrevendo aqui um monstro gigantesco que tem escamas, que os homens temiam, que nenhum homem era capaz de domar, e que nem a lança dos homens era capaz de penetrar, né, de tão dura que era a casca da escama de um Leviatã. E ele não está falando de um ser pequeno, era um ser imenso, né? Então, assim, pela Bíblia você vai encontrar evidência, né, de alguns seres que eram grandes, que eram terríveis, e que por algum motivo ou outro foram extintos, né? Deixaram de existir em algum momento. Ou habitam regiões que são impossíveis, né, para o homem alcançar hoje em dia, né? Talvez nas profundezas dos mares. Tem muitas coisas que elas são ainda muito misteriosas, não só dentro da Bíblia Sagrada, mas também pela própria ciência, né? Durante muito tempo, por exemplo, se estipulava que os seres mamíferos eles só vão passar a existir depois da extinção dos dinossauros, né? Então, pelos métodos de datação, pelos métodos da arqueologia, pela estratificação do solo, por exemplo, você vai encontrar solos em determinadas regiões, né, que atestam que determinados seres viveram há milhares de anos
enquanto que outros seres só foram surgindo depois. Só que a ciência ela não é um ramo do conhecimento que bate um martelo definitivamente para tudo, porque sempre novas descobertas forçam a rever muitas teorias, muitos conhecimentos que foram produzidos anteriormente. Então, pelo método, pela hipótese científica, os cientistas chegam a conclusões, mas uma nova descoberta pode vir a fazer com que essa descoberta, né, com que aquele entendimento que foi tido anteriormente, seja revisto. Né? Recentemente descobriram, num período, né, que seria de milhões de anos, que seria o tempo dos dinossauros, ossos de seres recentes, de tigres, e não de um tigre, não de um parente distante de um tigre, de tigre mesmo, de um tigre dos nossos dias. Né? Como é que os tigres sobreviveram, existem hoje, mas os dinossauros não. Né? E assim como outros seres já acharam também ossos de macacos, do período dos dinossauros, acharam ossos de jacarés, enfim, né? A Bíblia, ela tem, quando Deus ele inspira a Bíblia Sagrada, ele inspira os autores sagrados e os move à revelação, ele tem um único propósito, né, que é revelar a si mesmo e o seu plano de salvação. Quando Deus ele descreve a criação do mundo, e isso é uma coisa que eu acho muito impressionante, né, nos primeiros capítulos, ele tinha algumas intenções. A primeira era mostrar a um povo que foi recém-tirado do paganismo, né, porque os hebreus, primeiro eles viveram em Canaã, né, o pai dos hebreus, Abraão, ele veio da Suméria, ou seja, ele cresceu no meio do paganismo sumério. Os seus descendentes imediatos, Isaac, Jacó e esses outros filhos, viveram em Canaã e depois foram para o Egito. E no Egito eles viveram entre os egípcios, que eram pagãos. Então eles cresceram e absorveram uma atmosfera pagã, uma visão de mundo politeísta. E quando Deus começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele está deixando uma coisa bem clara. Primeiro, tudo foi criado por um único Deus. Segundo, as coisas que existem e que muitas vezes eram cultuadas como divindades, o sol, a lua, os animais, a própria terra, os rios, essas coisas não são deuses, são criaturas. E mais, Deus fez essas coisas e colocou o homem acima delas. Então não havia por que os homens adorarem o que foi criado, porque não são divindades. São criaturas de Deus e que Deus colocou o próprio homem como mordomo, como alguém que iria administrar tudo isso. Né? Então a preocupação de Deus, né, quando ele inspira os autores sagrados, não é tanto revelar, não é tanto ser científica, não é tanto detalhar a sua criação, mas dizer, eu criei essas coisas, vocês foram colocados como responsáveis por elas, respondendo a mim, né? E vocês não têm que adorar isso porque só há um único Deus. Né? Não há nada de divino nas coisas criadas, né? A não ser, né, o fato de revelarem o Criador. Né? Com certeza. Vamos ver aqui. Mas eu acredito que a existência dos dinossauros ela não é incompatível com a Bíblia, e eu vejo nessas poucas descrições que nós encontramos ali uma evidência, né, de que em algum momento ali mesmo enquanto o homem vivia, houveram alguns desses seres. Vamos ver aqui. A Roberta falou, caramba, profundo. Uhum. A Roberta também falou, interessante a sua dúvida, no caso da Andrade. Uhum. A Daí Andrade está falando aqui, eu nunca vi ninguém falando sobre. É uma sugestão. Realmente, tanto... Eu vou dar uma sugestão, Andrade Papel. Tem dois escritores, né, que são pastores também, eu não sei se um deles é pastor, que é o Adalto Lourenço, ele faleceu recentemente, e tem o Marcos Eberlin, eu acho que ele é pastor também. E os dois eram cientistas. São cientistas e cristãos. A maioria dos grandes cientistas da história eram cristãos, criam em Deus. A maioria dos cientistas que ganharam o prêmio Nobel, por exemplo, criam em Deus. Né? Por exemplo, tem uma frase do Arthur Copton que ele proferiu, se eu não me engano, acho que foi no momento que ele ganhou o prêmio Nobel. Né? Ele fala que a ordem e a inteligência do cosmos dão testemunho da mais sublime declaração jamais feita. No princípio, Deus criou.
Agora imagine, um físico, né, um cientista que estudava física quântica, ganhou um prêmio Nobel por causa de suas descobertas e contribuições na área da física quântica, deixa claro, né, que tudo o que existe foi criado por Deus, né, e tudo isso é revelado pela inteligência que há no universo. O Marcus Eberlin e o Dr. Adalto Lourenço, né, falecido recentemente, tem vários vídeos deles no YouTube, eles têm livros, né, sobre o assunto, e eles falam longamente sobre essa questão da criação, né. O Marcus Eberlin, em especial, ele é um teórico do design inteligente, né. O design inteligente é a parte da ciência que vai analisar a criação e a evidência, né, tem a proposta de mostrar a evidência de um designer, de um criador inteligente, né, por trás de tudo isso. E eles vão pegando assim coisas específicas, pegam flores, pegam animais, pegam leis naturais e vão mostrando que cada uma dessas coisas seriam impossíveis de existir de uma maneira espontânea. Tem que ter um criador, né, tem que ter uma inteligência por trás disso tudo. Marcus Eberlin, ele fala de um programa que existe na NASA. Se eu não me engano, eu acho que é SET, né? Ele foi desenvolvido para detectar vida inteligente fora da Terra, né? É um sistema que observa o universo e procura por sinais, né? Por padrões, sejam eles visuais, sejam eles sonoros, sejam sequências de luzes, né? Sejam composições. E eles mandaram isso para ver se tem vida inteligente lá fora. Até agora, né, não detectaram nada. Porém, alguns cientistas no Afeganistão, né, pegaram esse sistema e aplicaram ao DNA humano. E imediatamente o sistema detectou sinal de inteligência. Ou seja, os padrões que existem no DNA humano, eles têm uma forma de decodificação que só uma coisa inteligente poderia ter escrito isso. Isso é uma coisa muito bonita e profunda, porque cientistas como Galileu, por exemplo, vão dizer que o livro do mundo ele é escrito em caracteres matemáticos. O universo ele está escrito, ele está codificado. E isso é fácil de entender porque o homem, né, através da ciência, consegue decodificar isso. Por cálculos matemáticos, nós conseguimos chegar à compreensão das leis naturais. Ou seja, se o universo não é um livro escrito, eu não sei o que é. Com certeza. Então, O que mais, amor? tô finalizando a minha colagem aqui. E você? Tá. Bom, Nossa, tá lindo. vamos ver se tem algum outro comentário. Nossa, agora ficou mais colorido ali embaixo. Tem que pôr a mão aqui, gente. Desculpa, tá? A Roberta tá falando. Nunca tinha pensado sobre isso. Sou bióloga e cristã, mas sempre passou batido, amor? Não tô entendendo. Sempre passou batido. Batido. Qual que é o nome? Ensarte, artesanato? É a Roberta. Nossa, Roberta, eu te invejo. Biologia É uma área maravilhosa. é uma das ciências mais lindas que existem, né? Eu fico impressionado, né, quando eu estudo tudo que diz respeito à vida. Né? Então você está numa área que para mim é privilegiada, né? Pelo contato que você tem com tudo isso. E eu não sabia, Roberta, que você era bióloga. Que legal. Vamos ver aqui. A Andrade falou também. Que interessante. Como eles usaram as referências que eles tiveram, né? Falando da gente. Uhum. Então, basicamente, vivemos juntos como eles, né? Uhum. Só que a visão deles é outra. Sério isso? Hoje, com mais estudos, saberemos do que se trata. Com certeza. Os monstros seriam nossos dinossauros, tecnicamente. Uhum. A palavra monstros ali no original em hebraico, ela se refere simplesmente a seres de grandes proporções, né? Ele não entra em detalhes sobre que seres podem ser esses, né? Podem ser baleias, né? Ou podem ser outras coisas grandes, né, que existiam ali. Agora, leia qual que é o nome dela? Andrade. Andrade, eu não lembro o teu nome. Me perdoa, mas chamar ela de Andrade, né? Andrade, né? Leia ali o capítulo 38, 39 e 40 de Jó. Nessa passagem, o próprio Deus responde a Jó. E em dado momento ele fala de dois grandes seres ali. Ele fala
Leviatã e fala do Behemoth, né? A descrição desses seres ali é uma coisa que é impressionante. E são seres que existiam no momento que Jó existia, né? Isso aí, ali pelo ano 2000 antes de Cristo, mais ou menos, 2000 ou 3000, porque Jó ele é do tempo dos patriarcas, né? Ele é do tempo ali que a civilização ainda estava, que as primeiras civilizações já tinham se estabelecido na margem dos rios, né? Seja da Mesopotâmia, do Egito. Ele é dessa época, né? É. E aí a Roberta falou, é possível e já comprovado Isso, exatamente. pelos fósseis, né? Aí a Andrade está falando. Alguém me disse também que existe mais escrituras e seres a seres reveladas, mas para frente, pois não temos compreensão ainda para ter acesso, algo assim. Você acha que nessas novas escrituras serão, Então, ela continua embaixo aqui, revelados e esclarecidas mais dúvidas que temos? olha, isso aí acho que algumas pessoas teorizam, né, e acreditam nessas coisas. Eu já sou de uma vertente que eu acredito que a revelação terminou com a morte do último apóstolo. A partir daí, a igreja vai prosseguir crescendo, né, até a vinda de Cristo. Acho que não vai ter uma nova revelação até Jesus vir, né? Tudo que deveria ser revelado acerca da revelação, ou melhor, acerca da salvação, aquilo que Deus queria que soubéssemos, tudo isso eu creio que já foi revelado pelos apóstolos e profetas, né? Eu não creio que vai ter uma nova revelação, né? Talvez ali no final dos tempos, bem na beirada ali, bem na iminência da vinda de Cristo, né? Pode ser que algo novo surja, né? Mas acho que é meio difícil, né? Quando se fala numa revelação, né, se fala que Deus, através de alguém, ele vai trazer alguma verdade, né? De um profeta, geralmente. Por isso que, por exemplo, tanto judeus quanto cristãos creem que não houve revelação desde o profeta Malaquias até o profeta João Batista, né? Teve um período ali de 400 anos que Deus não se manifestou, né? Que Deus não suscitou nenhum profeta, né, para trazer uma nova revelação. E essa revelação ela só vai ser retomada com o advento de João Batista e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois ele envia os apóstolos. Mas nesse período de tempo, Deus não levantou nenhum profeta, né? E nós estamos num período semelhante, né? Que já temos a revelação perfeita, né? Que foi feita através de Cristo, né? E depois disso, acho que só a vinda do Senhor mesmo, né? Isso. Vamos ver o que mais aqui. Opa, ai, desculpa, gente. Bati na câmera. Eu tenho para mim que a ciência nada mais é do que a prova de que Deus existe. Eles revelando e esmiuçando a criação divina, né? E usando para um propósito maior. Eu tenho a mesma visão. Quando você estuda, quando você usa a ciência, né? Eu lembro que uma vez a Cleviana me fez essa pergunta, né? Uma vez eu estava falando para ela, estava filosofando alguma coisa ali sobre algo, né, da natureza, e foi bem no início do nosso namoro, né? Daí ela falou, mas espera aí, mas a ciência não é contra Deus? Aí eu falei o seguinte, não, a ciência em si, ela não é contra Deus, porque o que a ciência estuda? A ciência estuda a criação, né? Estuda os elementos da criação, né? Cada ciência na sua área particular, no seu recorte, vai estudar algum elemento da criação. A química, né, vai estudar a interação da matéria, né? A física vai estudar as leis naturais, a biologia vai estudar a vida, né? A geografia vai estudar a estrutura terrestre, a astronomia vai estudar os corpos celestes, vai estudar o cosmos, né? Ou seja, vai estudar as coisas criadas, né? E quem criou tudo foi Deus. A ciência em si, né, tem um teólogo, não me lembro se acho que é o John Hopkins, se eu não me engano, ou Arthur Hopkins, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele fala que a ciência, ela é ateia, mas ela não é ateísta. Ou seja, ela não tem o propósito de produzir conhecimento contra Deus. Mas ela não tem o propósito, né, de investigar a Deus. Tipo, Deus não é o objeto de estudo da ciência. A ciência estuda aquilo que é possível. Ele criou. Exatamente, né? Que ele criou. Aquilo que é possível, né, de ser submetido a um método científico, né? E
Mas através do que você estuda através da ciência, né, o que você vê através da ciência, você encontra as digitais do Criador. Você encontra a assinatura de Deus. Uma coisa que eu encontrei recentemente, que eu achei muito interessante, é que na tradução latina, no latim da Bíblia hebraica, né, as primeiras traduções traduziam, quando Deus criou o mundo, né, falou Deus criavit, né, terraram e celum, né, Deus criou os céus e a terra. Mas em outras traduções da língua latina, a Bíblia em latim, em especial dos tradutores romanos e da Renascença, eles não usavam a palavra criavit, eles usavam a palavra reavit, né? Reavit é uma palavra no latim que ela não tem uma tradução, não tem um correspondente claro na língua portuguesa. Seria algo mais ou menos como fez, como elaborado, como produzido. E essa era a palavra que os artistas, que os escultores e que os pintores assinavam suas obras. Então, Leonardo da Vinci, o Michelangelo, quando fazia uma de suas obras primas, eles escreviam Reavit Michelangelo, Reavit Leonardo da Vinci, né? Era a palavra que era usada na assinatura dos grandes artistas. No latim, né, esses tradutores da língua latina optaram por usar essa palavra Reavit ao invés de Creavit, né? Ou seja, né, que na criação, né, Deus colocou a sua assinatura. E como Paulo disse, né, realmente, tudo, né, o que diz respeito a Deus está claramente exposto nas coisas criadas, né? Amor, tô terminando aqui, finalizando. Então, vamos ver os comentários aqui, daí nós já vamos pro final daí, tá? Certo. Daí vamos pro sorteio, que é o mais esperado. Até eu tô ansioso. A Roberta... Você tá ansioso? A Roberta falou, é possível e já comprovados Pelos fósseis dos né? dinossauros. Isso. Ela falou aqui embaixo também, verdade pode ser refutados. Exato. Lá vai de novo meu dedo. Sim, aí... Estamos no fim dos tempos. Isso. Yasmin. Yasmin. Isso. Desculpe, Yasmin. Eu não estava me recordando. Eu li o título do Instagram. Estamos no fim dos tempos, né? Porque já tem muitas coisas bastante com ele. Batendo com ele. O homem está às portas. Batendo, né? Você aceita... Você acha que veremos... né, os finalmente? É a nossa esperança, né? Nós vivemos por essa esperança. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui, peraí. É a cola no meu dedo. O que eu faço? É só puxar. Aqui tem agora os dois últimos comentários aqui da Yasmin, que é... Vocês me inspiraram muito. Quer ler? Pode ler. Eu vou ler. Vocês me inspiraram muito. Fazia muito tempo que não me interessava pela Bíblia. Vou até fazer uma colagem com material da amiga. Vai fundo, Yasmin. Isso aí. É uma coisa que é extremamente edificante, né? Ler a Bíblia é sempre revigorante. Com certeza. Agora, estudar a Bíblia é uma coisa que você vai levar com você para sempre, né? Eu estive lendo um livro que se chama Disciplinas Espirituais. E uma das disciplinas espirituais é o estudo da Escritura. Quando você estuda a Escritura, quando você se aprofunda, quando você entra, né, dentro do que a Escritura vai te propor, você vai criar para você uma... Ele usa esse termo, ele usa essa analogia. Você vai criar para você um salão de armas. Dentro do seu espírito você vai ter um salão você vai ter um verdadeiro arsenal ao seu dispor, para que você possa usar sempre nos momentos que você precisar. Naquele momento que você mais precisar, a sabedoria de Deus que você vai adquirir através do estudo e da meditação da Escritura vai vir para você. Richard Wurmbrand, que foi um pastor luterano que sofreu perseguição na Romênia e passou 14 anos sendo torturado nas prisões comunistas, ele... sim, desculpe. Ele passou 14 anos sendo torturado nas prisões comunistas. Ele disse que ele decorou
365 versos bíblicos sobre consolo, em que Deus fala não temas. E ele fala, né, que na Bíblia você vai encontrar exatamente 365 passagens em que Deus fala não temas. Deus fala não temas, então ele fala alguma palavra de consolo. Sim. E ele decorou todas as 365 menções na Bíblia a essa passagem. Né? Deus falando não temas e Deus trazendo uma palavra de consolo. E ele diz que todo dia ele lembrava, né, na prisão, todo dia ele lembrava de uma passagem para se manter, né, para se segurar, para aguentar todo aquele tormento que lhe foi infligido, né? Isso ele descreve no livro Torturados por Amor a Cristo. Tem filme também, o filme é muito bonito, né? Eu até sugiro a todos, né, que leiam o livro e assistam o filme, porque ele é muito edificante, né? Leia o livro primeiro, porque o livro tem mais detalhes. Exatamente, né? E nós, né, que vivemos aqui num país que ainda, né, graças a Deus, ainda não tem, né, esse tipo de problema, né? Nós ainda podemos exercer a nossa fé sem sofrer danos, né? Nós não temos ideia do que é o verdadeiro cristianismo ainda. Somente, né, quando você está diante de uma prova dessas, é que você aprende realmente a ser um discípulo. Isso, todos os cristãos que passaram por essa provação, eles dizem, né, que aprenderam a ser cristãos de verdade quando sofreram em nome de Cristo. Mas leiam um livro e vejam o filme, é muito bonito. Então, encerramos por aqui? Não deu para falar tudo, né? Mas acho que deu para falar bastante coisa. Falamos bastante coisa. Quer dizer, você falou bastante coisa. E eu fiz aqui a minha colagem, né? Olha. Ficou lindo, né? Bem... Então, o céu, né? A galáxia, as estrelas, o Sol, a Lua, né? O planeta Terra. Só não dá para colocar todos os planetas aqui, porque não caberia, né? Uma citação bíblica aqui, que eu preferi colocar essa, porque tem outras no arquivo, né? Aí aqui os animais, no caso, né? Coloquei a baleia aqui, os pássaros, né? As aves dos céus. Animais silvestres, selvagens, eu ia falar silvestre, animais domésticos e os insetos também, né? Que com certeza tá aí nessa criação, né? Que eu coloquei. Mas as borboletas mais para enfeitar aqui também, né? Só um breve comentário sobre os animais, que eu não cheguei nesse ponto, né? Quando Deus cria os animais lá no sexto dia, antes de criar o homem, ele faz uma separação entre animais selvagens e animais domésticos, né? Os animais domésticos, eles têm na sua própria natureza uma inclinação para socializar com os homens. Eles têm essa capacidade, eles têm uma tolerância maior ao ser humano, né? Enquanto o animal selvagem, a tolerância dele já é mais baixa, né? Ele não foi criado para socializar com os homens, né? O homem, né, quando ele cria um leão, por exemplo, desde a infância, ele até estabelece ali uma relação, mas dificilmente o leão vai ter a mesma tolerância com outros homens, né? Os outros animais, no entanto, eles já têm uma tolerância maior, né? Ele já tem isso na sua psicologia, né? E eu vi aqui que você colou um carneirinho, né? Um cordeirinho. Um cordeiro. O cordeiro, ele é uma coisa que é muito interessante. O cordeiro, ele foi feito para ser um animal doméstico. Ele não foi feito para viver solto na natureza. Por quê? Porque o pelo do cordeiro, ele nunca para de crescer, ele nunca cai. É preciso ter alguém que corte, que faça a tosquia da ovelha, que tire a lã, para que ela possa andar. Porque chega um ponto que a ovelha, que se ela não for tratada, se ela não for tosquiada, que o pelo dela vai crescer tanto que ela não vai conseguir andar. Ela não vai conseguir sair do lugar. Porque vai grudar tudo aqui entre as perninhas, né? Exatamente. E Deus fez a ovelha, né, para ser um animal que vai conviver com o homem, porque é o homem que cuida da ovelha, o homem que vai tosquear a ovelha e permitir que ela ande, né, que ela não saia do lugar. Se fosse assim, se elas vivessem soltas na natureza, elas seriam rapidamente depredadas e entrariam em extinção, né? Então, né, é até um dos grandes questionamentos que é feito aos evolucionistas, né? Porque como é que as ovelhas existem, sobreviveram antes do homem, antes de existir o homem, dada essa característica. Agora, no último dia da criação, Deus faz o homem, né? Faz o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea, Deus os criou. Tanto o homem quanto a mulher são feitas à imagem e semelhança de Deus.
Agora, por imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tenha a forma de um homem. A imagem e semelhança de Deus no homem diz respeito à natureza divina que Deus colocou no ser humano. Né? Porque Deus em si ele não tem forma, ele não tem uma forma humana. Né? Deus é espírito. Mas o homem, ele traz dentro de si as características do Criador. Né? Deus fez o homem para ser criador como ele. Né? Nós fomos criados para trabalhar e para produzir. E mais do que tudo, acima de tudo isso, né, acima da capacidade de criar, Deus colocou no homem, o que também corresponde à sua imagem, a capacidade de se satisfazer com as obras de suas mãos. Então, quando você, amor, né, faz uma obra de arte dessas, e você olha e contempla, né, e você se sente satisfeita porque fez uma coisa bem feita, vocês que acompanham e fazem também esse trabalho de colagem, quando vocês fazem um trabalho bonito desses e contemplam e sentem a satisfação de ter feito algo assim, vocês estão realizando a imagem de Deus em vocês. Vocês estão olhando o que fizeram e vendo que é bom. Que é bom. Né? Assim como Deus, que a cada criação nova ele olhava e falava, né? E viu Deus que era bom. Então, isso, né, que essa capacidade de nos satisfazer com aquilo que nós fazemos, né, a capacidade de nos maravilhar com o belo, né, a filosofia, né, a estética, que é o ramo da filosofia que vai estudar o belo, né, o que é bonito, a capacidade de nos maravilharmos com a beleza do que criamos e também com a beleza das coisas criadas por Deus, em parte, aquilo que é chamado de imago Dei, né, é a imagem de Deus em nós. Então, essa satisfação que você sente quando você faz algo bem feito, você está realizando a imagem de Deus em você. Com certeza. Ó, Yasmin falou aqui, deixa eu pôr a mão aqui embaixo. Obrigada pelas palavras, sinto as energias renovadas. E, na verdade, Deus não tem forma, né? Ela está perguntando. Uhum. Jesus só teve forma porque foi mandado enfermar de homem para nos... Ele vem em forma de homem para nos salvar. Será que isso confunde as pessoas? Perfeito. Quando Cristo, né, ele vem, quando ele encarna, ele se faz carne para viver entre nós, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Porque Deus, o universo inteiro não pode conter a Deus. Né? Quando Deus se manifesta no Monte Sinai para os israelitas, a presença de Deus é tão poderosa que faz com que aqueles montes tremam, com que trovões surjam aqui e ali, e parece que o mundo vai acabar, né, diante da presença de Deus. Né? O salmista diz que quando os mares veem a face de Deus, eles tremem, as montanhas derretem, os céus fogem de sua presença, né, de tão poderoso que Deus é. E o Dr. Rodrigo Silva ele costuma, né, usar uma analogia muito interessante. Ele fala, né, que um homem se colocava diante do aquário, né, para ver os peixes, e os peixes, quando o viam, fugiam, se escondiam. Então ele perguntou para a mulher dele, né, mas por que eles fogem e se escondem? Né? Ele, claro, né, eles se assustam com você. A única forma deles não se assustarem é se você virar um peixe e entrar ali dentro. Né? Então quando Deus se faz carne, né, e habita entre nós, né, ele vem, né, mostrar para nós de uma maneira que nós podemos compreender a natureza de Deus. Né? E, em algum momento lá na Santa Ceia, Filipe vai questionar a Jesus, ele fala, Senhor, nos mostre o Pai. E Cristo fala, mas vocês têm convivido comigo o tempo todo, Filipe. Se vocês me viram, vocês viram o Pai. Né? Porque a natureza de Deus Pai, a natureza de Deus o Espírito Santo, é a mesma natureza de Cristo. Então quando você olha para Cristo, quando você vê as obras de Cristo, quando você vê o caráter de Cristo, né, a doçura, a alegria, a paz de Cristo, você entende que Deus o Pai é daquele jeito, você entende que o Espírito Santo é daquele jeito. Então Deus é assim. Né? Então a imagem de Cristo não é que Deus o Pai fosse semelhante a Cristo em imagem, mas a natureza de Cristo apontava para a natureza do Pai. Então por mais que você se assustasse com aquela montanha tremendo prestes a cair, Deus era aquele homem, aquele pastor que desceu, deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi buscar apenas aquela que se perdeu. E quando a encontrou, se alegrou. Né?
fez uma festa e... Enfim, eu me emocionei agora. Yasmin também comentou aqui, a criação teve 6 dias. No 7º ele descansou, mas não foram dias, né? O tempo de Deus é diferente, com certeza. Então, Para Deus é totalmente diferente de então, nós. então tem interpretações, né? Tem algumas vertentes que interpretam, né? Algumas vertentes teológicas que vão interpretar cada dia como um período de tempo, e tem algumas vertentes que vão interpretar como dias literais, né? Dias de 24 horas. Né? E vamos ver, ela falou aqui embaixo também, é uma trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. É isso mesmo. Isso. Gente, tô aprendendo você, tá aprendendo. Me desculpe, não tô... Tá gostoso, tá? Desculpa, desculpa, eu tô nervosa que tô lendo errado aqui. Ai, tá gostoso. Mas que bom que você tá gostando. Mas é muito gratificante, né? Sim, falar de Deus é maravilhoso. É sempre bom. Né? É um assunto assim que se você começar a falar, não enjoa, não, é uma coisa, né, maravilhosa, né? Sim. Mas então, vamos encerrar por aqui e vamos para o sorteio, né, gente? Amor, você abre aí pra mim. Gente, eu vou virar aqui a câmera, tá? Eu vou pôr a mão aqui pra não fazer aquela... Eu vou sair aqui, tá? Não, pode ficar aí. Eu só vou apontar pro computador. Eu não sei se vai pegar aqui. Peraí. Acho que é melhor eu tirar o celular daqui. Aqui, gente, abri aqui. O Fabiano me abriu pra mim aqui, né? Eu tô fazendo o sorteio pelo app Sorteios, tá? Então, eu vou abrir aqui o link lá do vou pegar aqui, gente, o link, né, do post, né? Que é esse que tem que colocar lá. Só vou copiar. Copia. Eu não quero emoji, eu quero copiar. Copiar. E vamos criar aqui. Tá, sorteio no Instagram. Acho que nem precisava. Cadê? Nem precisava eu ter copiado lá pelo jeito. Cadê o post? Todas as publicações, apenas fotos. Que tava aparecendo rios ali. Aqui. Então, vou carregar aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver direitinho? Falem pra mim, por favor. Se não tá embaraçado. Quer que eu segure? Segura, amor. Só assim, bem na tela ali, tá? Assim? Ah, obrigada. Tá, vou pôr aqui. Tá carregando. Então, vamos lá, gente. Tá carregando. Tempo restante, 36 segundos. A Yasmin falou da próxima, faz o povo assistir a live. Fala que o sorteio vai ser dos participantes. Boa ideia, boa ideia. Boa ideia. A gente pretende fazer mais vídeos assim, né, amor? Ah, sim, com certeza. Só ganha se tiver na live. Vocês ganham audiência e podem espalhar a palavra. Excelente, boa ideia. Olha lá, vamos ver. O título. Acho que não vai precisar pôr o título aqui. Tá, vamos ver aqui, um vencedor, né? Mas esse mouse aqui tá um pouquinho... Devia ter pegado o outro.
que não precisa de nada disso, né? Uhum. Tem... 431? Ó, no total são 431, né? Comentários, na verdade, né? Uhum. Que é por comentários. Então, vamos lá, gente. Eu vou confirmar aqui. Tá? Começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Escritos da Beca. Escritos da Beca, com certeza. Eu acho que ela não tá aqui na live. Escritos da Beca, se tiver aí, se manifeste. Se você estiver aí, né? Mas eu acho que ela não vai estar. Não vai estar. Mas assim, essa live eu vou deixar ela salva, tá? Parabéns pra quem é a ganhadora, tá bom? Eu vou deixar salvo, quiser assistir aí, né, a live nossa falando sobre a criação, né? Então, vai ficar aí salvo, tá bom? E eu vou colocar lá no YouTube também. E inscritos da Beca, me chame nos comentários, tá bom? Daí pra gente conversar a respeito dos arquivos. Tá bom, gente? Quer falar alguma coisa, amor? Não, eu quero agradecer a todos a audiência, né? O tema, como todos aqui concordaram até agora, é muito gratificante, é muito bom falar sobre esse tema. Mas para frente a gente vai falar sobre outros temas também, né? Dentro da Bíblia, né? Ou outros assuntos que a Cleviana quiser abordar aqui, né? Afinal, o show é dela, né? Eu só fico aqui de Louro José. Louro José. Não quero me parecer que a Ana Maria Braga. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que entraram, a você, Yasmin, a Roberta, a Doralice, que, né, comentaram aí. Então, muito obrigada. Gratidão do fundo do meu coração. Tá bom, gente? Tchau e até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Amém. a todos. Deixa eu...